Bondoso Pai, abre nosso coração, Senhor, através da luz do Seu Espírito, por favor. Que a Sua palavra seja suprema agora, neste instante, e o nosso culto de adoração, Senhor, seja o melhor do nosso coração a Ti. Abençoa-nos, Senhor, porque aqui estamos para pegar a Sua bênção para mais uma jornada. E que essa mensagem, que é Sua, seja, Senhor, transmitida a cada um e colocada dentro de cada coração aqui presente, para que a Sua glória, o Seu poder e a Sua majestade sejam revelados. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, e pedimos mais uma vez, Seu Espírito Santo derrame sobre nós a luz agora neste instante. Jesus nos abençoe. Amém. Irmãos, para aqueles que não receberam ainda nosso bom dia, então bom dia, sejam bem-vindos. A mensagem que Deus nos envia hoje é uma palavra importante para a nossa edificação e para a chegada no nosso objetivo. A união. E a Bíblia mesmo, inspirada, né? O Espírito Santo nos traz a mensagem, a união com Cristo. E nada melhor do que nós passearmos pela palavra do Senhor, para que ela seja a verdadeira mensagem. Eu sou apenas aqui um locutor, uma voz que traduz, que fala o que está escrito. Mas eu convido os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor da forma mais sagrada que Ele separou para nós, através do seu livro. Nós vamos começar essa leitura em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1. Colossenses, capítulo 3. Todos acharam? Vou esperar um pouquinho, a irmã Tereza está localizando. Esse capítulo fala da união com Cristo glorificado. No verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz de amor e de união. Uma coisa é impossível sem a outra. E como nós, que fomos ressuscitados, aqueles que receberam o batismo, fomos ressuscitados em Cristo, essa união precisa permanecer cada dia da nossa vida. E a união, ela não se limita ao ambiente da nossa família, do nosso lar, mas também e principalmente aqui da igreja. Afinal de contas, a igreja é o quê? A comunidade em Cristo. Aqueles que acreditam em Cristo se reúnem e formam a igreja
que prega, que acredita em Cristo Salvador. Então, nós saímos ainda há pouco da lição da Escola Sabatina que falava de descanso. Durante 13 meses nós estudamos esse tema, que é uma maneira que Deus nos ensinou para que nós pudéssemos cumprir com a vontade dele, aqui nessa vida. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nos preparando para chegarmos ao objetivo, ao nosso destino, que é a vida eterna. E tudo que ele nos preparou e nos prometeu vai se cumprir de qualquer forma. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Isso que essa esperança não pode sair do nosso coração por nenhum segundo sequer. Mas veja, nós não podemos imaginar que, assim, de forma individual, solitária, nós poderemos vencer as dificuldades. As dificuldades, elas estão aí no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações. Nós precisamos ser unidos em Cristo. Mas como ser unido em Cristo, vivendo neste mundo que nós estamos aí? Que tudo o que indica, tudo que fala, tudo que mostra é justamente o oposto. Como vivemos numa sociedade que nos empurra para desunião, para desagregação, para divisão. É um dilema, e não é um dilema de uma pessoa só, mas de todos nós. E se esse dilema faz parte da vida de todos nós, mais ainda se faz necessário que nós, em união, arregimentamos forças para enfrentar essa realidade, para vencer essa realidade. Mas nós sabemos, nós que já estudamos a palavra de Deus, sabemos que somos muito limitados nessa luta. E nós precisamos de algo maior, algo inquestionável, algo supremo, divino, poderoso. E essa força, esse poder para enfrentarmos essas dificuldades, para enfrentarmos e vencermos este mundo, vem de alguém que já venceu, alguém que já fez isso, alguém que já enfrentou todas as contrariedades, todo o mal, toda a perversidade. E esse é um nome sobre todo nome: Jesus. Ele é a única maneira de nós enfrentarmos toda e qualquer diversidade que nós estejamos vivendo. Nós estamos aqui em 15, 16 pessoas, 12. Cada um de nós, ao sairmos daqui hoje, vamos para uma nova jornada, uma nova luta, uma nova batalha contra praticamente tudo. Nós somos assim, como se fosse, e a palavra de Deus diz, como se fosse a neblina mesmo. Nós somos uma neblina, Se nós não tivermos o poder de Deus do nosso lado e a presença dele, nós nos dissipamos, nós nos perdemos. A folha, Deus usa também essa imagem, a folha que vai ao favor do vento. Então são tantas as coisas, são tantas os detalhes que nós precisamos nos aperceber, e nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não temos outra alternativa. E como nós vamos conseguir perceber e concretizar essa vontade que Deus colocou na sua palavra? Hoje nós estamos aqui com esse propósito, unidos,
nos dedicando algum tempo para que Deus nos abençoe, buscando a força e a bênção dele para nós arregimentar forças para uma nova jornada. Mas é importante que nós nos apercebermos que esse esforço ele tem que ser diário, total, tem que ser uma dedicação muito forte. Nós temos que fazer o nosso coração sair deste redemoinho que é o mundo aí fora. E o irmão Marcos pregou na semana passada a respeito da nossa necessidade de irmos para fora, enfrentar o mundo para cumprirmos a missão que Jesus nos deixou, que é a pregação do Evangelho. Então vejam, se nós não conseguimos sozinhos conduzir a nossa vida, e isso é fato, como nós vamos ter força, coragem, discernimento para pregar a palavra de Deus aí fora, no meio do redemoinho, no meio do vendaval, no meio da tempestade? Somente através dela. E é ela que nos ensina, é ela que nos mostra o caminho de como conseguimos fazer, como conseguimos concretizar e fazer com que a nossa missão que Deus nos deixou seja cumprida. Agora, é certo que se nós resolvemos fazer isso por conta e individualmente, o fracasso será redundante. Porque nós temos muitas dificuldades, a começar pelas nossas fraquezas. E aquele que é contrário a Deus, às coisas de Deus, ele conhece as nossas fraquezas. E ele usa esse conhecimento para que nós não conseguimos ter a unidade que Deus pede, que Jesus prega. Através de cada disponibilidade exterior que tem aí, e os irmãos não precisam ser assim, doutorados para descobrir isso. Aliás, a palavra de Deus diz que ele vai usar, todo o seu conhecimento, ele vai dar aos simples, às pessoas humildes. Nós não precisamos de muito conhecimento humano, de muita cátedra humana, para descobrir que os últimos tempos estão aí e as coisas estão rolando, estão acontecendo rapidamente. Então, como um exército vai se organizar, como um exército vai se preparar para enfrentar um inimigo, se não for? A primeira coisa que um exército precisa é ter um líder. Alguém que dê as diretrizes, que trace a estratégia, que pense em todo o detalhe. Nós temos esse líder, irmãos. Jesus Cristo é o nosso líder. E melhor, nós precisamos nos apoderar do descanso que Ele nos deu, o caminho para termos o descanso, para podermos, na hora da batalha, nós estarmos prontos para enfrentar o inimigo, enfrentar as dificuldades. Pois não pensemos nós que as coisas que nós temos, as provações, as tribulações, elas não têm também a mão do inimigo. Deus nos prova, é claro. Mas se nós escolhemos o caminho da individualidade, do separar, do desunir, nós não temos o abrigo de Deus em torno de nós. A mão de Deus não está sobre nós. Nós é que vamos para baixo, saímos da mão de Deus. Quando nós procuramos esse caminho, o caminho da individualidade, achando que nós podemos resolver tudo, quando nós precisamos ter consciência de que nós, sem Deus, não conseguimos acordar pela manhã. E a palavra de Deus é mais sábia do que o meu comentário. Por isso, nós vamos fazer uma segunda leitura. Gálatas, capítulo 3, verso 27.
Vejam, irmãos, uma frase, um verso da Bíblia tem o poder de revelação. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus na nossa vida, a partir do momento que nos entregamos ao batismo, para que se cumpra a palavra do próprio Jesus, que diz que precisamos nascer de novo através do batismo, das águas, somos revestidos do seu Espírito. Existe algo mais poderoso que o Espírito de Deus? Agora, se nós aqui, batizados ou não batizados, aos batizados a mensagem é clara, e aos não batizados o convite está feito, o chamado está feito, para que você também se revista do Espírito de Jesus na sua vida. Então, se nós todos aqui, em união, revestidos do Espírito de Jesus, no descanso dele, aprendendo a confiar e entregar toda a nossa vida a ele, eu pergunto, há necessidade de nos preocupar com alguma coisa? É certo que as nossas fraquezas nos empurram para um raciocínio, né, para uma vida de preocupação, porque nós temos essa característica. E esse mundo aqui é que tem essa característica. Na verdade, nós somos envolvidos pelas coisas deste mundo. Então, a nossa luta é nos libertar das coisas deste mundo. E nós precisamos de quê? Desse revestimento que Cristo nos dá no batismo, para começar a nossa caminhada, a nossa libertação. Aliás, a Bíblia fala desde o início em libertação. Essa é a nossa libertação. Nós precisamos nos libertar desse mundo aqui. Nós temos um líder, alguém que já planejou toda a estratégia. A batalha vai ser vencida, já foi vencida uma parte e a segunda com certeza será vencida. É certo, a vitória é garantida. Mas esse Jesus que veio aqui, entregou a sua vida para nós podermos ter o direito, a oportunidade de realmente estarmos salvos numa vida eterna maravilhosa, que está tudo preparado. Ele nos deixou uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. E nós não podemos nos acovardar. Nós temos o revestimento do Espírito. E nós precisamos buscar aquelas pessoas que ainda não têm, para propiciar a elas a mesma coisa que Jesus fez por nós. Propiciou o caminho para a salvação. O contato, a volta, a possibilidade de conversarmos com o Deus Supremo. Então veja, irmãos, lá na escola sabatina nós falamos de descanso. Esse descanso tem os seus tempos. Nós temos o descanso diário, né? Que não estou falando da noite de sono, eu estou falando daquilo que nós conversávamos na escola sabatina, de nós descobrirmos a maneira de viver em descanso com Deus. E essa maneira é através da sua palavra. Ela nos ensina, ela nos dá os ingredientes necessários para cumprirmos cumprirmos os ensinamentos que Deus nos dá. Sozinhos nós não podemos, não conseguimos. A igreja, que é de Jesus, a igreja que foi fundada e criada por Jesus, e Ele é o cabeça,
Por isso ele já planejou tudo. Ele já nos deu as armas, ele já nos deu a armadura. Nós só precisamos nos unir, nos colocar em posição de luta, de união e luta, e partir para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Enquanto nós não nos expormos a isto, nós estamos protelando a vitória do dono deste mundo, o príncipe do mal. Estamos protelando, ele está sendo vitorioso, ele está se sentindo forte cada vez mais. A nossa missão é essa, é levar aqueles que não conhecem o poder de Deus e a missão, né, que Ele nos deixou. Falar dele, do reino, da promessa. Mas nós precisamos estar fortes e unidos. Uma igreja que não está unida, eu sinto muito, mas está escrito na palavra de Deus, não é eu que digo. Ela não consegue permitir que o Espírito Santo realize o trabalho. Nós temos uma missão e a igreja é uma forma de nos arregimentar. Nós somos um pequeno exército. Nós, ainda há pouco na escola das meninas ali, teve uma citação bíblica de que Deus mandou os covardes para casa, os medrosos. A irmã, na escola sabatina das crianças, ensinando as crianças naquela passagem ali. Mandou os medrosos para casa, porque esses não vão ajudar Jesus a voltar. E com 300 homens, né, Deus deu a vitória, porque é Deus que luta na nossa frente, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que enfrenta. Nós só precisamos acreditar e ir atrás. Então a palavra de Deus, meus irmãos, é tudo o que nós precisamos. Eu digo tudo. E vocês sabem que o verbo é Deus. E quando a palavra de Deus diz tudo, não é relativo, é literal. Tudo que está aqui é o que nós precisamos. Nada mais. Nada mais. Acreditem. Nós só precisamos tomar posse desse poder que Ele nos entregou nas mãos. E para irmãos que ainda não conhecem esse poder, porque não lhes foi revelado, essa é a nossa missão. Levar essa verdade para que eles conheçam o poder que Deus vai entregar, vai revestir ele. Tá? Vamos mais um pouquinho na palavra de Deus, porque ela é sempre a prioridade. O livro de João, nós vamos começar ali pelo capítulo 15, verso 1. Evangelho de João, capítulo 15. O capítulo 15 do Evangelho de João, entre tantos e tantos textos maravilhosos de revelação, de verdade que a Bíblia nos mostra, nos ensina, este talvez seja o mais didático com relação à unidade, à união. Claro, agora aqui eu estou fazendo um parênteses, né? É só a minha opinião. Que a palavra de Deus ela é suprema sobre a minha vontade meu entendimento. Cada um deve tomar posse da palavra de Deus e descobrir nela o seu entendimento.
Assim como nós devemos ser unidos, nós precisamos também saber que nós somos feitos individualmente no que diz respeito a entendimento da palavra. E eu gosto muito quando Jesus fala que aqueles que são simples, né? Os que são humildes, a eles será revelado o teor da palavra, o poder, né? O sentido da palavra. O verso 1 diz, pela palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora, no verso 3, uma revelação maravilhosa. Aqueles que já receberam o batismo de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Louvado seja essa palavra, louvada seja essa revelação. Então, irmãos, o verso 4, agora vamos falar do sentido, da essência de que Jesus prega a união, a unidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós poderíamos ler todo esse capítulo e ele vai, a cada verso que avançarmos, a Bíblia nos ensina que quando Jesus repete, né, de forma diferente, mas o texto vai repetindo a mensagem, é porque ela é suprema de importância. E para nós concluirmos, ou melhor, para que seja concluída a mensagem do Senhor para nós hoje, nós vamos passar simplesmente aqui para o capítulo 17 do mesmo livro. Nós vamos começar a leitura, verso 17 de João, o capítulo 20. Quem já estudou, irmãos, o capítulo 17 do livro de João, recebeu a revelação de quanto amor esse Deus nos tem. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma incerteza sobre o amor de Deus por nós, leia este capítulo várias vezes, pois vocês vão descobrir que o Deus, aquele que lá no madeiro se entregou e foi dilacerado, antes dele passar por todo aquele sofrimento, ele teve ainda o gesto supremo que só um Deus divino como Jesus pode ter. Ele lembrou de fazer uma oração por nós. Quem de nós tem tamanha divindade no coração, bondade, de lembrarmos quando estamos numa aflição, quando estamos prestes a passar por um perigo? Quem de nós, vamos ser sinceros, quem de nós lembra de fazer uma oração por aqueles que nós amamos, ao invés de ficarmos, assim, naquele estado de choque, quando um problema é sério, alguma coisa que nos aflige, aquele momento em que nós estamos assim, no fundo do beco, né? Vamos ser sinceros. Somente Jesus para ter esse tipo de comportamento, esse tipo de amor
E no verso 20, a parte assim, todo o capítulo é maravilhoso, mas para nós nos deter na mensagem de hoje. Não rogo somente por estes. Esta é a palavra de Jesus orando ao Pai Supremo, ao Criador. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando por aqueles que ainda viriam depois dele. É muito nobre, né, irmãos? É muita nobreza. É muito amor. Então, às vezes nós falamos, eu te amo, mas vamos ser sinceros, irmãos, esse eu te amo às vezes é tão magrinho, né? Tão fraquinho, de conteúdo, né? De verdade. Mas esse Deus aqui orou por nós. Nós que estamos aqui, por aqueles que ainda virão, porque nós não sabemos ainda quantos virão, né? Então, assim, para nós ir um pouquinho mais e ter toda a mensagem de Deus no nosso coração hoje. Ele fala da palavra. Ele fala da sua palavra, a palavra do Pai, a fim de que todos sejam um. E aqui está a mensagem de unidade. Que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Irmãos, isso é uma pronunciação, é uma revelação, assim, ela é grande demais. Nós precisamos refletir muito nesse pequeno verso aqui. Se nós não conseguirmos nos unir, nós que estamos aqui, uns do lado dos outros, nós temos a tendência de buscar os nossos interesses, nós temos a mania de fazer diferenciação entre um e outro. Não adianta nós negarmos isso, é verdade. Como que nós vamos nos unir se nós temos todos esses preconceitos no nosso coração? Nós estamos captando aí na rua aí, os males do mundo e enchendo o nosso coração com ele. Então, aqui fica a palavra do Senhor para esse dia, o Santo Sábado, que precisa ainda ser muito bem estudado. Nós precisamos descobrir coisas que o Santo Sábado ainda não está assim bem claro no nosso coração. Mas a revelação está aqui dentro. Busquem. E buscar a Deus também é estar em união com Ele. É a única forma de nos estarmos em união com Ele. Então, busquemos o líder. Busquemos aquele que vai nos levar para a vitória. Aquele que vai nos entregar uma outra vida. A maior maravilha que nós podemos, não, como disse o irmão, como diz lá o verso da Escola Sabatina de hoje, né, irmão? Nós não temos como imaginar o que Deus tem para nós. Não temos. Não temos. Então, por enquanto, vamos acreditar naquilo que Ele já nos revelou. Vamos procurar um pouco mais, descobrir coisas que Ele quer nos falar, quer nos mostrar. Temos que entregar o nosso coração de verdade para Deus. Entregando o nosso coração a Deus, nós vamos conhecer o descanso. Conhecendo o descanso, nós seremos mais amorosos, mais fraternos, porque nós vamos tirar do nosso coração tudo que nos preocupa, tudo que nos aflige, e vamos ficar com a essência de Deus, que é o amor de Deus. Este amor vai nos tornar unidos, vai nos tornar fraternos,
vai nos encaminhar, vai nos abrir os nossos caminhos, vai nos levar para o destino que Deus quer. Nós temos que nos apegar desse mundo. Esse mundo não tem nada que nos ensine de bom, nada. Assim como eu disse ainda há pouco, que a palavra de Deus tem tudo e a extrema verdade, a extrema essência é tudo. Esse mundo que está aí fora não tem nada para nos dar. Absolutamente nada. Estamos sendo enganados. Agora, o último verso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo, esse que está aí fora, conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E o último pedido: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, para que a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Acho que, irmãos, a mensagem está completa. E eu tenho certeza, pela presença do Espírito Santo que se manifesta quando se abre a palavra de Deus, de que ela foi entregue nesses corações. Eu tenho a certeza, a plena certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós só precisamos nos desapegar desse mundo. Tudo que esse mundo nos oferece é um engano. E tudo que tem aqui nesse livro sagrado é o nosso tesouro, a nossa herança, é o nosso alicerce para a vida eterna. Eu quero agradecer, irmãos, pela atenção de vocês, desejar a todos um final de sábado excelente, na companhia do Senhor. E vou fazer um convite. Se os irmãos quiserem passar mais algum tempo com Jesus hoje, às 16h30, lá em Feliz, teremos outro culto. E eu dou glória a Deus por isso, porque a casa do Senhor está ficando cada vez mais disponível para nós aqui, né, nesse pequeno pedacinho de terra que Ele nos colocou. E que Ele possa estar conosco todos, cumprindo, né, a sua palavra, que jamais deve ser duvidada. Ele esteja com nós cada dia dessa semana. Nós estamos aqui agora, Senhor, encerrando a nossa adoração e queremos pedir por aqueles irmãos que não puderam vir à sua casa hoje, por algum motivo, o Senhor conhece, para que a sua mão, Senhor,
protetora seja sobre a casa de cada um desses irmãos. Que o seu Espírito, Senhor, toque o coração deles, para que eles tenham saudade do Senhor e, na próxima oportunidade, possam vir receber a sua bênção, congregar com nós aqui em unidade e em união. Nós queremos, Senhor, pedir em nome de Jesus que nos encaminhe, que nos entregue agora no nosso lar, e lá o seu Espírito Santo seja permanente, supremo. Assim, Senhor, como a sua vontade seja suprema no nosso coração durante toda essa nova jornada que iniciaremos. Vamos nos encontrar novamente aqui, na sua casa, no próximo Santo Sábado. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por essa oportunidade. Amém.